Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza. E antes de mais nada, eu já peço para você que está aqui nos assistindo que já curta esse vídeo, já compartilhe esse conteúdo que a gente vai colocar aqui hoje, que você ajuda bastante o canal a divulgar cada vez mais para outras pessoas que têm interesse a investir melhor no mercado imobiliário, que é o intuito desse canal. Bom, vamos lá. O objetivo hoje aqui é que a gente fale um pouco sobre como é que você pode identificar como um imóvel pode se valorizar ao longo do tempo, né? Como é que você pode encontrar no mercado potenciais imóveis que podem se valorizar ao longo do tempo, que tem uma tendência maior. É claro que essas conversas que a gente vê pelo mercado aí, né? Fala, pô, tudo é uma oportunidade, né? Então a gente vê muito corretores de imóvel falando, não, isso aqui valoriza 50%, aqui valoriza 100%, aqui tem essa possibilidade, aqui tem isso. Vamos ver se realmente é assim e o que faz a gente levar, né, em consideração num momento de investir, né? Lembrando que eu atendo muitos clientes já há alguns anos, orientando em relação a isso, né, de como fazer bons investimentos no mercado imobiliário, e ao longo do tempo eu fui trazendo, né, como experiência, aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato impacta na rentabilidade de um imóvel e aquilo que de fato, para quem é investidor profissional nesse mercado, leva em consideração na hora de investir em imóveis, né? E aí, ao longo do tempo, fui compilando alguns fatores que fazem com que as pessoas tomem boas decisões quando a gente fala de investimento imobiliário, né? Então, o objetivo aqui é que a gente consiga hoje ter uma melhor capacidade de identificar aqueles imóveis que têm uma capacidade de alta valorização ao longo do tempo, com o objetivo de fato a gente pegar essa valorização e formar patrimônio cada vez maior, né? Não estou falando aqui, talvez, de imóveis com objetivo de habitação, né, onde você vai morar, não é talvez o objetivo, eu não considero um imóvel de habitação para investimento, é claro que pode se tornar, mas aqui a ideia é exatamente do investidor. Quero comprar um imóvel para rentabilizar, quero comprar um imóvel para ter lucro com essa operação. Esse é o objetivo desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, né? O primeiro fator que eu considero importante aqui de você na hora de investir em um imóvel é pensar na localização desse imóvel, né? Parece básico, mas a localização faz todo o sentido. Então, principalmente localização, muitas vezes, de pontos de referência importantes, de grandes arenas, de grandes eventos, mas também, dependendo do público, do ticket médio, né? Dependendo do público que você vai acessar ali, um imóvel para locação, por exemplo, ou por um público, né, que vai comprar, recomprar esse imóvel. E aqui eu estou falando que você pode comprar imóvel de leilão, né, de qualquer outra oportunidade, que a gente já falou de alguns vídeos aqui no canal. Mas talvez a proximidade com o metrô, com um ponto de ônibus, né, com aeroportos, podem fazer total diferença para alguns públicos essa localização, né? Então, pensem somente em questões de acesso a esse imóvel. Então, por exemplo, se é um imóvel mais de baixo valor, né, talvez o transporte público, o ônibus, metrô, faça muita diferença para a pessoa que vai comprar esse imóvel de você, ou talvez vai querer locar esse imóvel de você. Uma outra coisa que faz muita diferença, se for um imóvel para short stay, por exemplo, o teu objetivo é ter fluxo de pessoas, pessoas que ficam uma diária, pessoas que vão dormir na cidade uma única noite porque estão fazendo um pernoite por causa de aeroporto. Por exemplo, São Paulo tem bastante disso, Rio de Janeiro também. Então, a localização perto de aeroporto pode fazer total diferença, tá? Acesso a grandes eventos, né? Grandes centros de eventos, grandes arenas, grandes, né? Isso principalmente no mercado de São Paulo pode fazer toda a diferença quando a gente fala de locação, né? Mas quando a gente fala para venda, a questão de transporte fica bastante latente, tá? Um segundo ponto, né, que a gente pode analisar também, né, é o índice de criminalidade, né, de determinadas regiões. Então, a gente sabe que algumas regiões que com alto índice de criminalidade afasta compradores de imóveis, diminui a rentabilidade desses imóveis exatamente por ser área de risco, por ser uma área que pode estar dominada por facções e coisas nesse sentido. Então, analisar o índice de criminalidade, se é um bairro que é seguro, né? Claro que no Brasil hoje a gente sabe que bairros nobres passam por problemas de segurança, mas analisar essa questão de criminalidade, se tem uma infraestrutura policial, se tem uma infraestrutura de segurança, faz toda a diferença, talvez para pessoas que queiram comprar esse imóvel de você, saber que aquele é um bom bairro para levar a família. Outro ponto importante, terceiro ponto importante que eu trazer aqui é a infraestrutura e desenvolvimento daquela região, né? Então, se existem obras de hospitais, obras de escolas, de pontos de metrô, corredores de ônibus saindo para aquela região. São Paulo tem vários projetos em andamento da nova linha amarela, a linha roxa de São Paulo, que exatamente
traz obras de infraestrutura, obras públicas, né, e faz com que essas regiões fiquem mais valorizadas e se você sabe comprar no momento certo, busca uma oportunidade, você tem um alto de potencial de valorização ao longo do tempo. A mesma coisa se aplica quando tem investimento privado, né? Um shopping novo que tá indo para a região, centros comerciais. Vou dar um exemplo aqui de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, conhecida como Rio das Ostras, né? Uma cidade da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, que teve um shopping novo construído recentemente lá. No entorno daquela região do shopping, os imóveis valorizaram bastante. Vários novos condomínios de casas saíram ali na sequência do shopping, né? Lotes que anteriormente eram vendidos por 180, 170 mil reais, hoje estão passando dos 300 mil reais. Então, observar essas obras de infraestrutura pode ser algo vantajoso, algo que você pode ter uma valorização muito grande. Porém, é sempre importante entender o time, né? Então, talvez se você comprar quando já foi anunciado, quando começaram as obras, né? Talvez essa valorização já tenha acontecido. O importante é você ter informações, né, privilegiadas, vamos colocar assim, anteriormente. Então, ter relacionamento com construtoras, ter relacionamento, né, com a Câmara de Vereadores do município, muitas das coisas sobre projetos de lei, projetos de mudança, né, na estrutura da cidade, no plano diretor, são comunicadas nas assembleias dos vereadores, né? Isso é debatido lá e é público, você pode ir até lá, né, buscar saber sobre o que está sendo debatido e se antecipar essas informações. E hoje com a internet também fica bem mais simples da gente chegar nessas informações. Eu digo que se está todo mundo fazendo já, provavelmente o boom imobiliário já aconteceu e aí você pode não ser mais uma oportunidade. Então se antecipar, para você que é investidor, quer ter lucro com esse mercado, se antecipe a essas oportunidades. O quarto ponto também que eu considero importante é entender o potencial turístico de uma determinada região. Rio de Janeiro, isso é bem latente, de buscar regiões que têm um turismo forte, né? Então, por exemplo, a Zona Sul do Rio de Janeiro tem boas oportunidades para quem quer acessar esse público, muitos eventos, muitas coisas, porém, dificilmente existe uma expectativa de valorização, né? O Leblon do Rio de Janeiro não vai duplicar o preço do metro quadrado nos próximos 2, 3 anos, né? Pelo menos não há essa tendência. Assim também como Copacabana, Ipanema, os bairros tradicionais da Zona Sul. Agora, outros bairros pode ser que a gente tenha um potencial de valorização, como Barra Olímpica, por exemplo, né, que tem um novo bairro ali perto de Jacarepaguá que foi aprovado, tem vários centros de arenas e parques de diversões que estão previstos para sair naquela região, que pode ser um bom momento para investir. Porém, eu entendo que isso já foi comunicado de forma anterior, mas ainda há possibilidade porque só de fato começa a ter uma valorização quando começam as construções, ou seja, de fato aquilo vai começar a sair, né? Desenvolve a obra sai, e aí você, durante todas essas fases, tem diferentes momentos de valorização. Porque quando só tem uma notícia, existe uma especulação, né? E aí começa a se especular que vai sair aquele projeto, e aí o mercado imobiliário começa a se mexer. Quando de fato, né, desapropriam um terreno, começam a fazer o projeto, começam a executar, é uma outra fase, um outro momento, ou seja, está indo para a etapa de execução, ou seja, vai acontecer. E aí tem uma nova valorização imobiliária. A obra está em andamento, está para entregar, uma nova valorização imobiliária. Foi entregue, começou o fluxo de pessoas naquela região, começou a ter os eventos, uma nova especulação imobiliária, um novo crescimento imobiliário. Então, quanto antes você entrar nessas etapas, melhor vai ser o potencial de valorização desse teu investimento, né? Um outro ponto importante, o quinto ponto aqui, é ter o histórico na mão de, né, coisas em volta, né? Tendências de valorização próximas daquela região. Eu tenho uma expectativa de que o preço da Zona Norte do Rio de Janeiro se iguale ao mercado da Zona Sul do Rio de Janeiro. Provavelmente isso não vai acontecer, né? Provavelmente o dia que a Zona Norte bater o metro quadrado da Zona Sul, a Zona Sul já está 2 vezes o valor maior, né? Então é importante consultar dados do FIPZAP, né, que é um balizador hoje importante para você entender o preço de metro quadrado por região, entender com as imobiliárias locais quanto que está um preço de metro quadrado, né, frequentar as imobiliárias daquele bairro que você está pensando em investir, tá junto com eles, ter informação com corretor, com bons corretores, né? Com corretores que realmente sabem informações de mercado. Então é importante você analisar isso, analisar também, né, o histórico passado, né? Entender o que aconteceu em bairros vizinhos, entender o que aconteceu com regiões próximas àquele bairro, exatamente para você ter uma maior segurança na hora de investir, né? Então, esses 5 pontos eu considero que são pontos fundamentais na hora de investir num imóvel, mas também algumas dicas extras aqui que você pode se atentar. A questão, como eu disse já anteriormente, de você estar
por dentro do plano diretor das cidades, isso é algo extremamente importante. Lá é debatida a construção de novos parques, revitalização de áreas, né, centrais, né, de áreas que já estão passando por problemas, precisam de reforma. Um exemplo disso foi o centro do Rio de Janeiro, né, a zona portuária do Rio de Janeiro. Né, quem é mais antigo do Rio de Janeiro sabe que ali era um completo terra de ninguém, né? E aí hoje em dia a gente já tem um projeto revitalizado, uma área muito mais revitalizada. Ainda para mim muitos pontos de dúvida sobre investimento imobiliário naquela região. Para mim é uma área que eu, Wallace, não invisto, né? Não acredito muito num potencial de valorização a médio prazo ali. Eu acredito que a muito longo prazo pode ser que aconteça, mas aí eu já estou com um imóvel defasado, um imóvel velho. Então eu, Wallace, por crença minha, não invisto naquela região. Porém, é inegável que houve uma melhora ali na região, mas eu não acredito que ninguém que venha para o Rio de Janeiro queira ficar hospedado na zona portuária. As pessoas que vêm para o Rio de Janeiro querem se hospedar na zona sul. Então, analisar essa questão do plano diretor, dos projetos que existem do município para melhoria de áreas, né, cruciais da cidade, áreas de influência da cidade, é algo extremamente importante. E observar também, né, a oferta e demanda. No site do Airbnb, por exemplo, você encontra lá o simulador, coloca no Google lá, simulador Airbnb, de rentabilidade Airbnb, você vai ver lá, o Airbnb tem um estudo por bairro, por cidade, onde você coloca lá o bairro que você quer investir, ele diz o preço médio da diária conforme o perfil de imóvel que você está colocando, de 1 quarto, 2 quartos, ele diz o preço médio de uma locação de um imóvel numa diária, por exemplo, short stay, dentro da plataforma. E aí você pode colocar, fazer uma simulação de locação em 10 dias, se eu conseguir locar o imóvel durante 10 dias, quanto que me traz de rentabilidade? Então você consegue fazer esses estudos lá, observar a oferta e demanda, né? Pegue o Airbnb, por exemplo, imóveis em Copacabana, você quer investir em imóvel em Copacabana. Olhe lá, por exemplo, se pegue os imóveis, começa a ver se tem diária, se tem locação dos próximos 30 dias, né? Esses imóveis já estão ocupados. Esses imóveis que têm boa ocupação já nos próximos 30 dias, o que eles têm em comum? Qual a localização deles? Qual que é o tipo do imóvel, né? Como é que são as fotos desse imóvel? Analise tudo para que você tenha uma tranquilidade para investir. Então, assim, o objetivo desse vídeo aqui é que você tenha um pouco mais de informações para avaliar na hora de investir um imóvel com objetivo de valorização. Provavelmente esse público é um público que quer comprar um imóvel mais na baixa, especular e vender ele em algum determinado momento, obtendo um lucro em cima disso. E grandes exemplos que eu trago aqui de bairros que aconteceram isso nos últimos anos, né? Isso não tão recente, mas nos últimos anos. Falando de São Paulo, Vila Olímpia aconteceu muito, né? Esse centro financeiro ter ido mais para aquela região, então Vila Olímpia ficou muito procurado. E Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, muito por conta das Olimpíadas, né? Então a Barra da Tijuca, por todo aquele movimento de Olimpíadas que aconteceu há alguns anos atrás, movimentou muito a região da Zona Oeste, principalmente impactando uma valorização para o bairro da Barra da Tijuca, tá? Alguns erros comuns que você tem que tomar cuidado também na hora de pensar em imóveis para valorização se está todo mundo comprando, eu não quero ficar de fora disso. Entenda que se está todo mundo comprando, pode ser que essa bolha, esse movimento de especulação já tenha acontecido. E aí, por efeito manada, né, quando está na grande mídia, quando todo mundo se movimenta, é onde provavelmente já aconteceu essa valorização e os investidores já posicionaram aquilo como uma vantagem para o mercado varejo, vamos colocar dessa maneira. Então, tome cuidado, porque todo mundo está comprando, eu também tenho que comprar. Provavelmente você não há muita expectativa de valorização imobiliária quando há esse movimento, tá? Ignorar alguns custos de manutenção e taxa, né? Somente ir pelo preço, somente ir pelas características do imóvel e não entender qual que é o custo de condomínio, quais são as taxas, o que tem naquela região, o que tem naquele empreendimento, naquele imóvel, de custos que podem acabar tendo uma maior dificuldade na revenda desse imóvel, tá? E analisar sempre a documentação do imóvel, né? Ter em mãos ali a documentação do imóvel que você está comprando para não se meter em furada, tá? Então, pessoal, esse vídeo aqui hoje era para te dar essas dicas de como pensar, você investir em imóveis com mais segurança, o que você deve analisar no momento de comprar um imóvel para ter realmente um retorno sobre a venda desse imóvel, um retorno significativo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, encaminhe isso para outros amigos que gostam de investir em imóveis e que têm interesse em investir em imóveis e até o próximo vídeo.